Olá vocês, pessoas divididas em nações, concepções políticas, tendências religiosas. Mais uma vez, infelizmente, foi aberto mais um conflito entre palestinos e israelenses. E a gente vai analisar hoje, então, a influência da Lua Nova sobre Gaza, que a Lua Nova sempre abre portas para muitos acontecimentos, e a Lua Cheia, que virá, que é uma energia mais de culminância dos acontecimentos. Quando há algum conflito, a gente já olha de cara para Marte, o deus da guerra. E realmente, ele está muito destacado aqui no mapa. Pode perceber que ele é o único planeta no hemisfério aqui superior do mapa. Ele está aqui na casa 7, enquanto todos os outros planetas estão da casa 1 à casa 6. Essa parte inferior do mapa ela é muito mais subjetiva, mexe muito com as emoções. E Marte, ele carrega tudo isso e aplica a um certo campo que aqui é o canceriano. Câncer, ele trata dessas questões emocionais muito profundas, trata de nação, de uma raiz, de um povo. Então, a passagem de Marte por Câncer, Marte, em média, ele fica 2 meses em cada signo, mexe muito com essas tensões imediatistas. Marte em Câncer é muito pavio curto para se iniciar uma ação, para reagir a algo também. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que nasce com Marte em Câncer ser muito passional, ser reativa demais. Pisou no calo, ela já responde na hora. E a casa de energia canceriana é a casa 4, que se refere a isso, ao reconhecimento de um povo e tudo mais. E o próprio Quiron está aqui. Quiron, ele sempre abre realmente essas feridas, mas é justamente para a gente cutucar algo que ainda não foi solucionado no passado, que é essa questão da terra mesmo. A divisão política, a autonomia do palestino, que ainda não foi conquistada. É uma ferida que a humanidade tem que tocar. E se você, por exemplo, está ouvindo aquele admirador de Israel, isso é muito estranho, porque quem admira Israel nesse país é justamente o cristão conservador. E justamente foi o povo que não reconheceu Jesus como Messias, mas enfim, eu quero só abrir esse parênteses, porque geralmente também são as pessoas que são contra os invasores de terra, que é o MST, não é? Mas tem um povo mais invasor de terra do que o próprio judeu. Estuda a história e perceba como que foi mudando a geografia dessa região toda, né? Entre a Cisjordânia e Gaza, como que o palestino foi ficando cada vez mais acuado em porções menores de terra. Porque realmente nesse mapa tem esse fator subjetivo reativo muito forte. E isso acontece muito ao longo da história. Um povo ele é transformado por fatores históricos, sociais em bárbaros, e uma minoria reage de forma bárbara, e bárbara aqui eu não estou querendo colocar aquele peso conceitual, tudo que a gente carrega, mas são pessoas muitas vezes reprimidas, que encontram essas vias, até terroristas mesmo, de ação, como uma forma de expressar esses sentimentos sufocados. Não que eu estou defendendo a morte de israelenses também, mas tudo isso são fatores históricos, políticos, que esses povos são condicionados a reagir de tal forma. São efeitos realmente ruins para a humanidade, mas existem causas. Existem causas institucionais para que isso ocorra. E a casa 4 também é ligada à casa 2. São duas casas que têm muita similaridade. Elas falam também de fundamentos, alicerces, do lar e edifícios também. Quando desaba um edifício, por exemplo, que é o que está acontecendo, destruir agora o edifício que tinha lá uma conexão da Al Jazeera, da emissora que tinha lá na Palestina, né? A gente tem que o próprio Quiron, então, fazendo esse efeito, e principalmente Plutão. Plutão, ele fala de transformações muito profundas. Ele na casa 2, ele está oposto à casa de natureza dele, que é a casa 8. Então, ele causa esse abalo mesmo nas estruturas. O próprio Saturno, que é muito transformador em Aquário também, aqui na casa 2, tem realmente essa força de
abalar essas bases firmes, mas que seja para a gente realmente ter um olhar mais humano, um pouco mais crítico, e ao invés de simplesmente levantar a bandeira de Israel, da Palestina, e realmente resolver esse conflito que não está resolvido. Israel tenta lá dominar politicamente e reprimir as ações políticas da Palestina, mas isso vai criando é como se fosse jogar poeira para debaixo do tapete. Isso nunca vai ser resolvido enquanto o povo palestino não tiver sua autonomia. E o ascendente, o ponto mais expressivo do mapa, está em Sagitários, o signo do mundo, o signo do estrangeiro, que realmente os palestinos clamam por uma compreensão da ONU, quem sabe, mas ela tem um domínio das grandes nações que geralmente apoiam Israel. Não é por acaso que ele sobrevive no meio desses países árabes, né? Mas vamos dar uma olhada aqui na lua cheia, que ela pode abrir outra culminância também de acontecimentos. Lembrando aqui que essas análises são fragmentárias de qualquer forma. Eu teria que tirar um tempão da minha vida que eu não estou tendo para analisar o mapa natal de Israel, da Palestina, ver os trans, mas enfim, essas luas elas sempre revelam muitas tendências também. De forma muito resumida, eu vejo aqui uma tendência muito humana que vai culminar nesse dia 26, que vai ser a lua cheia. Essa lua cheia em Sagitário. O ascendente Virgem, Júpiter aqui na casa 6, são tendências de tentar olhar mais as coisas mínimas. Porque Virgem, e até tem umas tendências aquarianas aqui também, como Urano, que é o regente de Aquário na casa da morte, aquela questão que na morte todos somos iguais. Existe aqui, nessa lua cheia, eu vejo uma energia muito assim ligada a ver humano, independente das fronteiras, independente dos muros, da faixa de Gaza que separa pessoas. Mas aqui Marte já vai fazendo uma oposição mais forte com Plutão. Isso é muito, muito intenso quando se trata de conflito, de morte. Marte, conflito, Plutão, morte, para pegar umas palavras-chave aqui. Quirón na casa 7, Mercúrio na 10, lá no meio do céu, tende a firmar pactos para regenerar questões. Pode ser que um novo acordo que vem até do estrangeiro, a tendência aqui que eu vejo, uma lua cheia em Sagitário, com outras tendências de casa 9, que é o estrangeiro também cheio, tende a ter uma compreensão maior do que está ocorrendo, para quem sabe as pessoas se despir um pouco do que elas acham que é, ser de uma nação, ser de uma religião, entender a humanidade na sua globalidade, o bem comum acima de tudo. É o que eu vejo, tendências humanísticas se sobrepondo às fronteiras religiosas. Esperamos que cada um de nós compreendamos tudo isso mais, porque é muita coisa que acontece na nossa sociedade, como esse massacre do Jacarezinho também. Existe sim uma conexão, no mínimo simbólica, para a gente olhar o ser humano para além desses invólucros, desses muros. Um abraço, gente. Esperamos que as coisas se melhorem.